Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um. Pode sentar aí onde você está. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Nós estamos numa série falando sobre como construir lares sólidos, né? E eu creio que o Senhor, Ele quer isso para cada um de nós, para a nossa família. Que nós possamos construir lares firmados na rocha que é Cristo Jesus. E o tema proposto para mim hoje é construindo um futuro de sucesso. Construindo um futuro de sucesso. Quem sonha em ter um futuro de sucesso? Glória a Deus. Todos nós queremos ter um futuro de sucesso. Mas não só um futuro individual, mas um futuro de sucesso para toda a nossa casa, para toda a nossa família, amém? E nós vamos aprender aqui 3 pilares, 3 tópicos de como construir esse futuro de sucesso. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. 2 Crônica, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Ó Pai, apresentamos, Deus, essa palavra, Deus, que vai ser ministrada aqui. Senhor, em nome de Jesus, que não saia nada de mim mesma, Senhor, mas que tudo que for dito, Pai, seja para produzir glória e honra para o nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Pai, com o nosso futuro de sucesso nas mãos, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Que nós venhamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, porque nós dependemos de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Fala assim, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a Sua voz. Amém. Então, Ele vai falar. Então, 2 Crônicas, capítulo 1, fala assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele. E ele o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, a seus capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefe das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de U, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Agora eu gostaria de pedir você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. E a palavra, amém? Todos acharam? A palavra fala, e Salomão amava ao Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhes
essa grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, porque pedisse isso, e não pediste para ti 1000 dias, nem pediste para ti riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os seus dias. Glória a Deus. Aleluia por sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui nos conta a história de Salomão. E no primeiro versículo já é dito que Deus era com Salomão e que o reinado de Salomão era abençoado, ele estava crescendo. Era um reinado onde havia ali bênçãos e prosperidade. E também fala que Salomão, ele sacrificou ao Senhor ali 1000 animais e ele fez um grande sacrifício ao Senhor. E depois deste grande sacrifício que Salomão fez ao Senhor, Salomão adormeceu e a palavra fala que Salomão teve um sonho. E Deus falou com Salomão, eu acho que é aquilo que cada um de nós queria ouvir, né? O que você deseja? O que você quer? O que você quer pedir? E Salomão, eu creio que antes de Salomão pedir sabedoria para Deus, Deus já havia derramado uma porção de sabedoria para ele. Porque só uma pessoa sábia faria uma pergunta, falaria para Deus o que Salomão falou. Senhor, eu quero sabedoria. Só uma pessoa sábia pediria sabedoria. Então já havia na vida de Salomão uma porção de sabedoria derramada por Deus. E Salomão se achava muito pequeno, ele se achava um menino. Mas ele falou, Senhor, o que eu preciso é de sabedoria para poder governar esse povo. E a petição dele, eu vejo que não foi uma petição egoísta, porque ele não pediu só para si. Ele pediu para todo aquele povo, ele pediu para o governo daquele povo. E a palavra fala que Deus se agradou daquilo que Salomão havia pedido. E o Senhor concedeu o que Salomão havia pedido. Mas é tão lindo que o Senhor, ele não apenas concedeu o que Salomão havia pedido. O Senhor, ele concedeu muito mais do que o Salomão pediu. O Senhor deu sabedoria, o Senhor deu riqueza, o Senhor deu bênçãos e bênçãos sem fins na vida deste homem. Tanto que, quando nós ouvimos falar da história de Salomão, nós sabemos que Salomão, ele é um dos homens mais próspero na Bíblia, o reinado mais próspero. Foi o mais inteligente, que teve mais conhecimento, porque ele pediu isso ao Senhor e lhe foi concedido. Mas eu quero entrar aqui sobre construindo um futuro de sucesso. E um futuro de sucesso, na nossa vida e na nossa família, nós precisamos de duas coisas, sabedoria e fé. Sem sabedoria e sem fé, dificilmente nós vamos conseguir construir um futuro de sucesso. E eu creio, sabe, igreja, que Deus, ele tem um futuro extraordinário para nós. Eu creio que Deus tem um futuro maravilhoso preparado para nós. Porém, nós começamos a construir esse futuro hoje. O pastor Gilberto falou sobre a semente que é nos dada. É nos dado hoje uma semente. E nós precisamos escolher com sabedoria quais são essas sementes que nós vamos semear. Porque tudo aquilo que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher no futuro. Então, nós precisamos escolher com sabedoria sementes que nós estamos plantando dentro da nossa casa, dentro da nossa família.
para que depois a gente não venha se arrepender daquilo que nós estamos colhendo. Quem semeia vento, colhe tempestade, não tem um ditado que fala isso? Mas se nós semeamos na presença de Deus, se nós oramos, buscamos a face do Senhor, você pode ter certeza que você vai colher só bênçãos, porque todo aquele que se volta para o Senhor vai colher bênçãos do Senhor. Todo aquele que, como diz a palavra, todo aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o Senhor se manifestará a ele, a palavra do Senhor diz, não é isso? Então eu creio que todo aquele que busca a face do Senhor será abençoado pelo Senhor. Mas eu quero entrar aqui com você no tópico número 1. O segredo do sucesso. Primeiro segredo do sucesso. Abra novamente aí. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Segredo do sucesso. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. E o Senhor, seu Deus, era com ele. E o engrandeceu sobremaneira. O Senhor, seu Deus, era com ele. Sem dúvida alguma, o primeiro segredo para o sucesso é que Deus estava com Salomão. Salomão, eu, você, qualquer pessoa, não vai ter um sucesso verdadeiro se Deus não estiver com a pessoa. Se Deus não estiver conosco. Então, o primeiro segredo do sucesso é que Deus estava com ele. Para nós sermos sucedidos, bem-sucedidos, o primeiro segredo do sucesso é o Senhor estar conosco. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 31. Se o irmão puder colocar aqui na tela. Romanos 8, versículo 31 fala assim: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho tão poderosa essa palavra, tão poderosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante que não é o que vem contra nós que nós temos que nos preocupar ou ficar desesperados. Nós temos que nos alegrar e pensar, quem é por nós? O Senhor dos exércitos, o Deus forte e poderoso na batalha, Ele é por nós. E se Ele é por nós, não importa o exército que se levante contra nós, porque nós já sabemos o resultado. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É o que a palavra declara ao nosso respeito. Mas olha, o segredo de sucesso é Deus estar com a nossa família, é Deus estar conosco, mas dentro desse tópico, o segredo de sucesso, Deus está conosco, tem uma outra chave aqui na palavra do Senhor. Lá em 1 Reis, vamos voltar lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. 1 Reis 3 fala assim: e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Segredo dentro disso aí, olha, Salomão amava o Senhor. Quando Deus se manifestou a Salomão ali em sonho, antes a palavra já falava, Salomão amava o Senhor. O Senhor, nosso Deus, Ele já conhecia o coração daquele homem, já conhecia o amor daquele homem. E sem dúvida alguma, um segredo para que a nossa casa seja bem-sucedida, para que nós como pessoas sejamos bem-sucedidas, é amar o Senhor. Certa vez foi ministrado aqui na IBS, no celulão, um versículo, né? Amai ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Eu não sei você que veio aqui, mas essa palavra penetrou no meu coração de uma forma tão intensa. Principalmente quando fala de toda a tua força. Porque muitas vezes nós declaramos, eu amo o Senhor, aí nós sentimos aquele amor. Claro, Deus, Jesus, Ele é maravilhoso. Mas
O quanto nós estamos dispostos a empenhar a nossa força para verdadeiramente demonstrar esse amor pelo Senhor. É interessante que no monte também, que nós estivemos sábado, ontem, né? Chegamos hoje do monte cedo. Foi uma bênção. Glória a Deus pela vida da irmã Glaucia. Glória a Deus por tudo que aconteceu ali. Ontem ali no monte, a irmã Laila, ela foi usada assim com uma graça muito grande do Senhor. O Senhor revelou algo tão profundo a ela, falando acerca das famílias. E eu quero repetir aqui nessa noite, porque Deus, Ele ama tanto as famílias, que o Senhor, Ele quer alertar as nossas famílias. E eu louvo o Senhor por essa igreja, eu louvo o Senhor por cada ministração que tem sido feita, porque a minha vida tem sido edificada e eu tenho certeza que a sua também. E foi dito ali pela irmã Laila, que Satanás, ele tem usado uma frase que é verdadeira, mas essa frase tem sido distorcida. Ela tem sido distorcida, é a frase que é a família em primeiro lugar. Realmente a família, ela é extremamente importante. A família, eu não falo em primeiro lugar não, porque Deus é primeiro lugar, acima de todas as coisas. Mas a família a gente tem que priorizar, porque a família ela é muito importante. Mas muitas pessoas estão ficando dentro das suas casas, deixando de cultuar a Deus, deixando de buscar a presença de Deus. E se você realmente prioriza a sua família, é necessário que você cultue a Deus em família. É necessário que você venha para a igreja em família. É necessário que você priorize verdadeiramente o que o Senhor prioriza. Nós não temos que ser, igreja, pessoas religiosas, no sentido de ter uma viseira em nós, mas entender o que Deus fala. Há tempo para todas as coisas. No dia nós temos 24 horas. Você tem tempo para descansar, você tem tempo para tirar férias, você tem tempo para todas as coisas. Mas como nós não vamos priorizar o Senhor? Se a nossa casa ruir e a gente não tiver alicerçado nele, na palavra dele, buscando ele, vindo aqui para receber uma porção dele, como que a nossa família vai ficar de pé? Não adianta nós falarmos, eu tenho que priorizar minha família, eu só vou passear, eu só vou viajar, ou então eu só vou ficar em casa porque eu tenho que ter tempo. O Senhor, Ele nos dá tempo para todas as coisas. E o Senhor, Ele não divide a glória dEle com homens, nem com a família. O Senhor, Ele é exclusivo. O Senhor, Ele quer exclusividade no seu relacionamento com Ele, na sua busca com Ele. E não tem ninguém que ame mais a sua família do que o próprio Deus. Não tem ninguém que queira ver a sua família bem como o nosso Deus. Por isso que o primeiro tópico aqui é Deus estar conosco. Deus estava com Salomão. Deus quer estar conosco. Agora a pergunta é, nós estamos com Ele? Será que nós verdadeiramente estamos com Ele? Ontem eu estive ali no Ore Comigo, lá na arena, com os meus sobrinhos. E quando nós estávamos voltando, até compartilhei com a Ju e com a pastora Ari, quando a gente estava voltando do monte. Deus, assim, Ele é fantástico em tudo que Ele faz. Nós pegamos um táxi, porque os Uber estavam todos cancelando. E nós pegamos um táxi até o metrô. E por cristocidência, eu encontrei a minha irmã, que é a mãe deles, lá no metrô. E ela estava muito cansada e ela ia de ônibus. E nós compartilhamos ali um Uber, né, para ela ir até a casa dela. E eu vir aqui para a igreja. E quando nós pegamos aquele táxi, nós fomos conversando com aquele motorista ali. E na hora que nós paramos para descer, fizemos o Pix e tudo, eu perguntei para ele assim, você é amigo de Jesus? Sei por quê, o Espírito Santo que direcionou a pergunta. Você é amigo de Jesus? Ele falou, sou amigo de Jesus. Eu falei assim, você tem conversado com ele? E ele falou assim, não muito. Aí eu falei, mas como que você tem um amigo que você não conversa com ele? E aí ele falou, nossa, você me pegou. E é isso, sabe? Muitas vezes nós falamos e nós cremos até que Deus está conosco, mas nós temos verdadeiramente buscado o Senhor em família? Eu falo, porque nós sabemos que a realidade de muitos é que existe aquele que está ali, rompendo em fé, e tem outros que estão ali arrastando, e tem outros que não estão querendo nada. Mas eu creio de uma coisa, se tem
um cristão dentro de uma casa, se tem uma luz de Cristo acesa dentro de uma casa, essa lâmpada não se apaga, assim diz o Senhor. Essa casa ficará de pé por causa de um cristão dentro dessa casa. Essa família vai ser incendiada pelo fogo do Espírito Santo por causa de um homem de joelhos, por causa de uma mulher de joelhos. Ele está neste lugar, eu creio. E ele declara sobre a igreja nessa noite: não deixa a lâmpada na casa se apagar, não deixa a lâmpada no lar se apagar, porque eu honro aqueles que me buscam, diz o Senhor. Se você buscar a minha face, eu mudarei essa casa, diz o Senhor. Eu mudarei essa filha que te dá trabalho, eu transformarei esse marido, eu transformarei o viciado, eu transformarei a prostituta, porque as orações estão diante de mim numa taça, e eu as recebo dia e noite, diz o Senhor. Não cessem, não cessem, não cessem de buscar a minha face, não cessem de orar a mim, porque eu, Senhor, trabalho no oculto e no profundo, eu trabalho aonde o homem não vê, eu trabalho aonde você não percebe. Fecha a sua boca dentro da sua casa, mulher, fecha a sua boca e dobre os seus joelhos, porque talvez você esteja falando muito e buscando pouco a minha face, assim diz o Senhor. Oh, filhos, honrem aos seus pais no Senhor. Filhos, tenham coragem, sejam ousados dentro da sua casa. Lavem-se, purifiquem-se, sejam santos por causa do seu testemunho. A sua família será transformada, diz o Senhor. Exalte o nome dele nessa noite. Adore o nome dele nessa noite. Oh, aleluia, oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Eu não sei qual é a vida que você tem levado, mas eu quero te dizer, talvez você esteja passando por apertos, talvez você esteja sendo espremido ou espremida pelo Senhor. Mas olha uma coisa, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vimos que muitos homens e muitas mulheres também passaram por apertos, foram espremidos pelo Senhor. Quando nós olhamos para a história do jovem José, quando nós olhamos para José, nós podemos olhar que aquela história era para ser um desastre, era para ele ter morrido, era para a família ter sido destruída. Mas o Senhor transformou tudo aquilo em glória para ele. O Senhor transformou tudo aquilo em restauração de um povo. Eu quero te dizer uma coisa, igreja: o Senhor tem um plano para a sua família. O Senhor tem um propósito para a sua família. O Senhor, Ele está trabalhando em prol da sua casa. Aleluia, eu creio assim como Deus trabalhou na vida de José. E é interessante que José, ele foi fiel ao Senhor. E é interessante que José foi bem sucedido, sabe por quê? Ele teve filhos, ele teve família, ele foi totalmente abençoado, ele foi honrado. Mas é porque o Senhor estava com ele. Não tem nada mais importante do que a presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Aleluia. E muitas vezes, glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, igreja, nós temos medo na caminhada. O Senhor, Ele coloca sobre nós muitos desafios, sabe? O segredo aqui é estar com Deus.
E é um desafio muito grande, às vezes, a gente continuar a caminhada quando existem circunstâncias que são contrárias, como eu estava falando. A Bíblia fala de Josué, que quando Moisés morre, Josué ele sentiu medo, a palavra fala. Se nós formos interpretar, ele tinha medo. Ele tinha um povo para poder guiar. Homem, você tem uma família para poder guiar. Mulher, você tem filhos para poder cuidar. Filhos, você tem um dever também aí dentro do seu lar. E Josué, ele sentiu medo, mas o Senhor mostrou para ele que ele era com ele. Quantas vezes na palavra de Deus o Senhor diz, não temas porque eu sou contigo. Não se assombres, pois eu sou o teu Deus. Se o Senhor libera uma palavra de sucesso na sua vida, o resultado é sucesso. Porque não tem como ser diferente com o Deus que nós servimos. O que o Senhor libera é realidade, o que Ele fala é realidade. Só que Ele trabalha onde a gente não vê e onde a gente não entende. Em Josué 24:15, coloca para mim, por favor. Josué 24:15. Fala. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram, vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos declarar? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Josué decidiu tomar a rédea da casa dele. Será que nós vamos decidir tomar a rédea da nossa casa? Os homens aí, ó, varões abençoados pelo Senhor, toma a rédea da sua casa em oração. Toma a rédea da sua casa em busca a Deus. Cobre a sua família. Quantas mulheres estão aí, ó, cansadas, porque os joelhos delas estão marcados e os homens estão assim se esquivando de fazer o papel, porque estão olhando para a mulher que está fazendo. Mas aqui, deixa eu te falar, a salvação é individual. O Senhor, Ele quer salvar a casa, quer, mas Ele também quer que a gente tome postura. Principalmente os homens. Como os homens precisam de tomar postura diante do Senhor. E mulheres, vamos tomar postura também diante do Senhor. Às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente fala demais o que não deve falar. Às vezes a gente toma a frente demais do que não deve tomar. Às vezes a gente age demais quando a gente não deve agir. Às vezes a gente está querendo assumir um papel que não nos pertence. Então, mulheres, vamos verdadeiramente cumprir o que a palavra nos diz. Porque muitas vezes nós falamos, Senhor, eu te busco. Senhor, eu busco a tua face. Senhor, eu te pertenço. Mas quantas vezes você verdadeiramente tem honrado seu marido? Quantas vezes você tem elogiado o seu marido? Quantas vezes você tem levantado o seu marido e mostrado a honra que ele merece? Quantas vezes você tem honrado o seu marido? Então, igreja, nós precisamos tomar a postura que o Senhor deseja de nós. Estarmos na posição que o Senhor espera de nós. E aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos parar de reclamar, porque as coisas vão começar a acontecer. Porque vão estar no lugar certo. E muitas vezes as coisas estão fora do lugar por causa da nossa postura errada. Josué, ele teve uma postura de Deus, ele assumiu ali o comando como homem e ele falou, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Certa vez, Paulo estava na prisão e orava e ali e cantava e as cadeias caíram. E ali tinha um soldado e aquele soldado ficou desesperado, né, porque soltou a cadeia de todo mundo ali. Pensou até em morrer. Só que Paulo teve misericórdia daquele homem. E Paulo falou com ele assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
E assim também nós temos que fazer. Nós temos que crer no Senhor Jesus. Tomar a postura adequada para o papel que nós fomos chamados. E eu tenho certeza que será salvo nós e a nossa casa. Em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto é... Volta aqui, né? Deus estava com ele. Amém? O segundo é gratidão, mas não conformismo. Vamos ler aí 2 Crônicas 1:9. 2 Crônicas 1:9. Glória a Deus. Fala assim: agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Então aqui Salomão, ele fala com Deus, né? Confirme a sua palavra que o Senhor me deu, que o Senhor havia dado a Davi. E a palavra fala que Salomão, ele era muito jovem quando Salomão, ele foi chamado ali para se tornar rei. E quando aconteceu esse sonho, Salomão, ele tinha apenas 20 anos. Mas Salomão, ele já era rei. Salomão, ele já estava governando ali. Mas Salomão, ele não estava conformado. Eu estou tentando falar a palavra certa. Salomão já não estava conformado simplesmente em ser rei. E muitas vezes nós somos conformados com as situações em que nós estamos vivendo. Salomão, ele queria algo mais de Deus. E o Senhor derramou muito mais sobre a vida dele. E nós também temos que querer algo mais de Deus. Às vezes nós somos conformados. No livro do pastor Ari, fala assim, olha, nós temos que ser gratos a Deus, mas não conformados. Nós temos que agradecer a Deus, mas não conformar com aquela situação. Salomão poderia ter pedido algo só para ele ali. E ser conformado, já era rei mesmo, e o jeito que o reinado fosse já estava bom. Mas ele se preocupou com todo aquele povo. Ele se preocupou com a sua família. Salomão, ele teve uma sabedoria para poder pedir. Ele era uma pessoa inconformada com aquilo que ele tinha. Ele era grato, mas ele era inconformado só com aquilo. Ele queria mais de Deus. E nós também devemos querer mais de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Nós queremos, igreja, se tem um Deus que nos permite sonhar, é o nosso Deus. O nosso Deus nos permite sonhar. Sabe, Deus ainda realiza sonhos. Quantos sonhos maravilhosos que Deus tem para a sua casa e para a sua família. É um futuro extraordinário. Talvez aí você tenha um carro que é um carro mais simples. Sonhe em ter um carro melhor. Talvez você tenha uma casa que ainda é uma casa simples, ou um apartamento. Sonhe em ter uma casa melhor. Talvez você sonhe em fazer um curso. Sonhe mesmo. Só que a gente não pode ficar só no sonho, né, igreja? A gente tem que buscar, ter atitudes para a gente poder alcançar aquilo que o Senhor tem prometido a nós. Eu falo que água parada dá dengue. A gente precisa de ter atos de fé na vida da gente. A gente precisa de ter atos de fé. Nós precisamos dar passos de fé na nossa caminhada. Amém? Então, seja grato ao Senhor. Outra coisa que o Senhor falou comigo é sobre o medo. Em 1 João 4,18 fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Muitos de nós estamos parados, travados por causa do medo. Não tenha medo, sabe, da mudança. O medo, ele nos paralisa muitas vezes. Às vezes a gente tem medo de não dar certo. Às vezes a gente tem medo de o dinheiro faltar. Às vezes a gente tem medo do que os outros vão pensar. Talvez você trabalhe, aleluia, glória a Deus. Talvez você trabalhe, o Senhor está falando com alguém em uma empresa. Você tem buscado uma promoção, mas talvez o Senhor quer que você abra um negócio próprio. O Senhor, Ele quer te levar além. O Senhor, Ele quer te prosperar abundantemente. O Senhor, Ele quer derramar riquezas sobre a sua vida. Nós podemos experimentar do melhor dessa terra. O Senhor tem abundância de bens, Ele tem tesouros celestiais, aleluias, para os filhos dEle.
O Senhor, Ele tem tesouros escondidos. Se somente nós buscarmos a face do Senhor, o Senhor vai se revelar a nós. O Senhor tem tesouros escondidos para liberar sobre a igreja. O Senhor tem tesouros escondidos para liberar sobre a família. O Senhor tem transformação, salvação, mas Ele também tem riqueza. Ele também tem abundância. Foi ministrado aqui sobre os dízimos e as ofertas. E eu aprendi uma coisa, sabe, igreja? Se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado financeiramente, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor nos dízimos. Sabe? Nós estamos numa igreja séria. Nós estamos numa igreja que prega o verdadeiro evangelho. E onde você semeia a semente, você vai colher frutos abençoados, porque aqui é uma igreja que tem frutos para poder oferecer. Porque o Senhor está neste lugar. E seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Dízimos é mandamento. Eu aprendi, eu quero passar para vocês, eu ouvi outro dia. E eu achei muito interessante a fala, eu não me lembro de quem que falou assim, olha, dízimo é mandamento. Oferta é gratidão. E voto é desafio, é ousadia. Quanto tempo que você não faz um voto? Quanto tempo que você não é ousado? Quanto tempo que você não faz um voto pela sua família? Uma oferta de sacrifício pela sua família? Eu vejo as criancinhas sendo batizadas aqui no altar. O dia que eu for mãe, eu quero trazer uma oferta no altar. Por quê? A gente tem que ofertar ao Senhor em gratidão. A gente tem que ser grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E quantas coisas Ele tem feito na nossa vida que nós, muitas vezes, passa desapercebido. Nós não somos gratos. Qual foi a última vez que você fez, que eu fiz, que nós fizemos uma oferta de gratidão ao Senhor? Você quer ser próspero na sua família, na sua vida? Faça votos, seja ousado. Cumpra os seus votos, faça oferta de gratidão ao Senhor. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Amém? Seja ousado na sua vida espiritual. Você quer ter uma família abençoada? Abre a porta da sua casa para ter uma célula lá. Por que aquilo que o Senhor te entregou, você não tem usado para a glória dEle? A gente fala tanto, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas por que a gente, quando fala de abrir a nossa porta, não é nem para vir estranho, não. É para vir os parentes e os amigos. Não é para ir estranho. É para ir parente e amigo. Por que a gente não abre a porta da nossa casa? Isso também é uma forma de você ser grato ao Senhor e de você construir um futuro de sucesso. Porque você vai estar plantando sementes no reino espiritual e a colheita vai ser imensa, vai ser gigante. Porque a arca da aliança, a presença do Senhor, ela vai estar dentro da sua casa. E eu quero falar para vocês como o Senhor, Ele ama as células. Como o Senhor, Ele ama os pequenos grupos. O Senhor ama o ajuntamento. O Senhor ama. A presença do Senhor é real aqui. Ele se faz presente no nosso meio. Mas o Senhor, Ele ama quando nós estamos ali tendo intimidade. Porque no pequeno grupo, você pode ter intimidade uns com os outros e com o Senhor. E isso alegra o coração de Deus. E isso é construir um futuro de sucesso. Porque quando o pai, ele pega o filho e leva o filho para uma célula de criança, o pai está construindo um futuro de sucesso do seu filho. Quando a família vai caminhando junto ali, numa célula de casal, ou numa célula de homem, numa célula de mulher, está sendo edificado, está construindo um futuro de sucesso diante do Senhor. Ali você recebe bênçãos. Sabe, igreja, quantas vezes, quantos testemunhos que a gente pode contar das células, do que Deus faz. Você vai ali, ora, Senhor, eu quero uma porta de emprego, a célula vai lá, ora, e aí Deus vai e abre a porta de emprego. Olha só, isso é construir futuro de sucesso. Quantas pessoas enfermas vão lá e pede oração e o Senhor cura. Isso é construir futuro de sucesso. Quantas pessoas, a Laila e o Alex deram um testemunho ontem no monte, falando de uma necessidade que eles tinham lá da casa deles.
que eles precisavam de alugar uma casa, né, precisavam de sair da casa, e o Senhor, Ele abriu uma porta porque eles oraram, porque eles estavam ali orando, intercedendo num grupo. Então, igreja, eu quero dizer para você, o futuro de sucesso, talvez você pense que é só trabalhar para ter um futuro de sucesso, mas não é na força do seu braço. Não é na força do seu braço, é na força do Senhor. Na força do Senhor você vai ter riqueza. Na força do Senhor você vai ser curado. Na força do Senhor você vai ter bênçãos e abundância na sua casa. Na força do Senhor você vai ter transformação dentro do seu lar. Seja grato e não se conforme. Não sejamos conformados. Amém? Glória a Jesus. Então seja ousado na presença do Senhor. Eu vou adiantar aqui. Seja ousado. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você, que até está no livro. Você está vivendo recordações do passado ou buscando novas conquistas para a sua família no presente? Muitas vezes a gente está vivendo de passado, e eu quero falar uma coisa que eu lembrei aqui. Davi, ele era um guerreiro. Davi derramou sangue. Salomão, ele buscou governar com sabedoria. Sabe o que Deus falou comigo? Ele falou assim, olha, lá em Davi, quando Davi estava lá, ele era um guerreiro, era um tempo. Deus quebrou um paradigma e falou, sangue, a partir de aqui não. Vai ser diferente. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. A partir da sua vez vai ser diferente. A partir do seu momento vai ser diferente. A família de Davi era uma bagunça ali. Talvez assim como a sua família muitas vezes já foi uma bagunça ou é uma família, mas você é uma luz de Cristo onde você está. E a partir de você vai ser diferente. Está sendo quebrado paradigmas, as maldições ficaram para trás. Para de olhar para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós, para aqueles que passaram, faz diferente a partir de você. É sobre você que o Senhor quer derramar sabedoria. Sabe, se o seu pai era ignorante, se era difícil, se a sua mãe era uma pessoa difícil de lidar, você não vai ser. Com você vai ser diferente, você vai reger a sua família de uma forma diferente. Porque o Senhor vai derramar sobre você sabedoria. Só que você precisa abandonar essa reclamação do passado, essa murmuração que era assim, que era assado. Você está construindo um futuro. Esquece daquilo que não te faz bem, segue. Declara que você tem um novo caminho diante do Senhor. Tem ação diante do Senhor. Ah, eu quero fazer uma faculdade. Matricula. Dá passo de fé. Quando eu entrei na faculdade, sabe quanto que eu tinha de dinheiro para fazer? Deus me deu a graça de ter paz de fé? 0. Eu não tinha 1 centavo para fazer uma faculdade. Eu falei, eu vou fazer uma faculdade em nome de Jesus. E o Senhor abriu a porta para mim, eu não tinha R$1. Eu juntei ali no lugar que eu trabalhava, que era uma padaria, 3 meses do meu salário para conseguir pagar a matrícula. E eu paguei a matrícula e não conseguia pagar mais nem R$1, porque meu dinheiro não dava para pagar a mensalidade. E Deus, Ele me abençoou, porque eu dei passos de fé. E hoje eu estou formada, já tem mais de 15 anos, para a glória do Senhor. Então, aleluia, glória te damos, Jesus. Então, igreja, dê passos de fé. Talvez você está parado sonhando com a sua faculdade. Talvez você está parado sonhando, eu quero fazer aquela viagem com a família. Dá paz de fé. Você sabia que, não estou fazendo propaganda não, mas você sabia que na CVC parcela 10, 12 e tantos outros lugares aí? Parcela essa viagem, Deus proverá. Talvez você está precisando de dar passos de fé. Passos de fé para você viver aquilo que o Senhor tem para você, porque senão a vida vai passar. E você vai ficar comparando a vida do outro, daquele que está movendo, daquele que está agindo. O Senhor não quer que a gente viva uma vida de comparação, estagnado. O Senhor, Ele quer que a gente saia do lugar e viva a nossa própria vida. E seja protagonista da nossa própria vida. Tira o olho da rede social. Para de ficar comparando a vida dos outros. Vai construir a sua. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai ali desenvolver um planejamento para abrir o seu negócio que o Senhor já falou para você abrir e você está batendo a cabeça aí nesse emprego. Vai buscar, vai movimentar, parado não dá para ficar. Aleluia! O Senhor é um Deus de movimento e Ele trabalha com a sua ação. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, fé é assim. Primeiro você coloca o pé.
e depois Deus coloca o chão. Deus está esperando você colocar o seu pé. Deus está esperando você dar um passo e crer nele. Porque você fala que ama o Senhor, mas você não está confiando que Ele vai colocar o chão. Nós precisamos crer que Ele vai colocar o chão. Não é uma fé inconsequente. Não é para ser inconsequente, mas a fé é para quem é louco mesmo. Quem é louco por Jesus. Às vezes você precisa fazer umas coisas diferentes, mudar, sabe? Sair, sei lá, fazer alguma coisa, andar, procurar em um lugar diferente, buscar. Porque você vai encontrar. Porque se o Senhor é por você, você vai encontrar. Se você está andando com o Senhor, você vai encontrar. Se você tem sido fiel ao Senhor, o Senhor vai te elevar. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Mas sai do lugar. Confia nesse Deus. Esse Deus é um Deus grande. O Senhor, Ele disse, haja luz. E houve luz. A palavra do Senhor criou tantas coisas. E para finalizar, eu quero falar agora do último tópico para vocês. Até mesmo tem a ver com a palavra, que fala assim, o caminho para um futuro. Nós vamos falar agora sobre o caminho para um futuro melhor. Porque para ter um futuro melhor tem um caminho, não é mesmo? Então nós vamos passar em nome de Jesus por esse caminho e nós vamos vencer para a glória de Deus. 2 Crônicas 1:10 fala assim. Glória a Deus. Vamos abrindo a Bíblia, 2 Crônicas 1:10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo. Pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Nós precisamos, igreja, para a gente alcançar um futuro melhor, abandonar atitudes negativas e adotar novas posturas, posturas renovadas diante do Senhor. Não dá mais com o que Deus tem derramado sobre nós para viver com as mesmas posturas que nós tínhamos. Porque se nós queremos construir um futuro de sucesso, o Senhor, Ele quer dar uma nova roupa para a gente, uma nova veste para a gente, Ele quer dar uma nova língua para a gente, Ele quer dar um novo coração para a gente. Atitudes negativas não cabem mais dentro da nossa casa, não cabem mais dentro da nossa família, não cabem mais na nossa vida. E quais são, e você e cada um de nós deve fazer a sua reflexão, quais são as atitudes negativas que nós temos que abandonar? Porque se nós continuarmos tendo as mesmas atitudes diante, não tem como avançar. A gente vai paralisar. Com as mesmas atitudes, com o mesmo jeito de ser, não dá. Talvez a gente precise parar de ser grosso dentro de casa, ser mais leve com a família, abandonar a procrastinação, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e nunca faz. Abandonar a ira. Nós precisamos ter essa graça do Senhor de abandonar as atitudes negativas que nós vivíamos. Amém? E eu quero, falando em abandonar atitudes, o Senhor até já ministrou, né? Um pouco sobre isso. Mas, mulheres, honrem o seu marido. Muda a atitude. Talvez não está tendo atitude de honra dentro da sua casa. Mulheres desonrando, zombando dos seus maridos. O Senhor não se agrada disso. Sabe, nós precisamos respeitar aqueles que o Senhor instituiu como cabeça. Os homens, eles foram criados com Deus com uma grande importância, assim como nós fomos criadas com uma grande importância. Mas nós precisamos de sabedoria para poder trazer essa honra sobre a vida dos nossos maridos. Talvez você fale assim, mas o meu marido é assim, 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 assim. Para de reclamar, vai orar. Sabe, fala com quem pode resolver verdadeiramente seus problemas, que é Deus. Para de fofocar, vai falar com Deus. Sabe, o Senhor, Ele quer que a gente respeite aquelas pessoas que são autoridades sobre a nossa vida. E o homem, ele foi feito como autoridade sobre a vida da mulher. A palavra de Deus é que nos fala isso. Coloca Efésios
5, 22, 23 para mim. Efésios 5. Como eu já havia dito, assim, apoie o seu marido nas decisões. Às vezes a gente tem a mania, né? Nós somos muito aceleradas. Às vezes a gente tem a mania de tomar a frente das coisas. Às vezes a gente quer resolver tudo. Ele não trocou a lâmpada, eu vou lá, subo e troco. Às vezes umas coisas pequenas, né? Eu não troco não, eu não sei trocar a lâmpada. Outras coisas a gente sabe às vezes fazer, mas apoie, sabe? Auxilie de verdade. Seja a auxiliadora idônea que o Senhor te chamou para ser. Deixa ele tomar decisões. Às vezes você pensa assim, mas a decisão que ele vai tomar é errada. Ele não sabe tomar. Deixa ele tomar a decisão e ora. Deixa ele tomar a frente dessa decisão e ora. Porque se ele errar, você vai errar junto com ele, vocês vão estar juntos. Mas se ele acertar, você vai acertar junto com ele. Então esteja com ele em todo tempo, independente. Estejamos com eles. Sejamos fiéis. Tragamos honra sobre eles, deixem eles ser quem eles são chamados para ser. Nós, muitas vezes, temos sufocado eles. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos agir com graça e sabedoria. Fala, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Olha só, próximo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o marido é a cabeça. Não adianta você querer ser cabeça, vai ficar deformado. Vai ser um corpo em cima, a cabeça embaixo. Não dá, vai ficar deformado, é uma aberração. O marido foi criado por Deus e Deus é lindo, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe porque ele colocou o homem como cabeça e não nós. Mas o nosso papel não é menos importante, não é mesmo? O nosso papel não é menos importante, nós somos cooperadoras para que tudo dê certo. Nós somos aquelas que devem ser alicerce, base. E Efésios 5, 25 fala, Efésios 5, 25, só um pouquinho para frente aí. E da mesma forma os homens. Vocês acham que é só as mulheres que levam cajadada? Respeite a sua esposa. Honre a sua esposa. O Senhor te deu essa joia preciosa. O Senhor te deu um presente. A palavra fala que a esposa, ela é um presente do Senhor. Trate a mulher que você ganhou de Deus como um presente. O Senhor te deu um presente muito precioso que vale mais do que finas joias, diz a palavra do Senhor. Imagina, você está com uma fina joia, muito mais que uma fina joia aí do seu lado, ó. Exalta o Senhor, honra de verdade, olha com graça, entenda a diferença da mulher, entenda a sensibilidade da mulher, entenda a sobrecarga da mulher, dá um presentinho de vez em quando para a mulher, o dia que não é aniversário, surpreende ela em outro momento. Não espera uma data comemorativa, não. Traz honra sobre a sua esposa, sabe por quê? Quando você honra a sua esposa, quando você trata a sua esposa com graça, as suas orações, homem, elas são ouvidas. Então aquilo que você falar com Deus vai acontecer. Aquilo que você falar com Deus vai subir diante dele e ele vai te trazer resposta. Porque você está tratando a sua mulher com honra. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. É um amor de sacrifício. Você tem que entregar mesmo a sua força. Quem tem que ser mais forte é o homem. Quem tem que carregar no colo é o homem. Quem tem que segurar ali a onda maior é o homem. Porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso, e isso é uma honra do Senhor sobre a sua vida. Você tem que se alegrar com isso. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor. Efésios 6, 1 a 3. Não vou falar, honre eles e tenham sucesso. Vocês serão bem-sucedidos o dia que vocês honrarem os seus pais. Construir um futuro de sucesso é você honrar seu pai e sua mãe hoje. Isso é construir um futuro de sucesso. Honre. E se você é adulto,
tem seu pai e sua mãe, honra também. A honra não é só para quem é solteiro, não. A honra é para quem tem pai e mãe. Traga honra sobre eles. E pais, sejam misericordiosos com seus filhos. Não tenham uma mão muito pesada. Não tenham uma mão pesada sobre a vida dos seus filhos. Não fiquem comparando a vida dos seus filhos. Tenham misericórdia. E eles terão um futuro de sucesso. Salomão, estou finalizando, igreja, empenhou esforços e ofereceu sacrifícios a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quais os sacrifícios que nós temos feito para ter uma família em harmonia? Uma família de sucesso? O que nós precisamos deixar? E quero só falar mais uma coisa. Trate a promessa como realidade. Deus tem uma promessa para a sua família, amém? Deus tem uma promessa para a nossa família. Trate essa promessa como realidade, porque quando Deus declara uma promessa sobre a sua vida, essa promessa ela já é realidade. E eu quero dizer que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Quando uma pessoa vier perguntar para você assim, e o seu marido? E a sua esposa? E o seu filho? Por mais que você não esteja vendo com seus olhos da carne, seus olhos físicos, a transformação que você tanto espera e que você tanto sonha, você vai declarar, meu marido é um homem de Deus. A minha mulher é uma mulher de Deus. A minha filha, ela pertence ao Senhor, ela é de Deus. E Deus, Ele está trabalhando nisso. Declare assim, Deus está trabalhando nisso. Ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Nós devemos declarar, nós devemos trazer à existência aquilo que o Senhor já liberou. Nós temos que olhar para eles com os olhos do Senhor. E se você não está conseguindo, peça, Senhor, deixa eu enxergar com seus olhos a minha família. Deixa eu enxergar com seus olhos aquilo que eu ainda não estou vendo. Enquanto isso, gere no mundo espiritual a existência, aquilo que Deus já declarou. Declare sobre a sua casa palavras de bênção e não de maldição. Isaías 64:4 fala, coloca aí para mim. Isaías 64:4. E guarda o seu coração, um conselho, guarda o seu coração, porque nós temos um adversário e ele é Satanás. E Satanás, ele é adversário da nossa família. Ele luta dia após dia para destruir a família. Mas se nós guardarmos o nosso coração no Senhor, dos dardos inflamados que o maligno tenta lançar contra nós, nós vamos permanecer firmes, compreendendo que o que o Senhor já liberou sobre nós é real. Está só um passo de acontecer. Olha o que a Bíblia fala. Desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! Não existe, aleluia! Glória a Jesus, aleluia. Não existe um Deus como o nosso, tão bom que trabalha ao nosso favor. Mas nós temos que cooperar com esse Deus. Nós temos que fazer a nossa parte também. Existe um mito popular do bambu chinês. Bambu chinês, dizem que ele demora 5 anos para ele crescer só a raiz. Não sei se vocês já ouviram falar. 5 anos ele está crescendo para baixo. E depois que passa 5 anos, ele começa a crescer. Em poucas semanas ele atinge 25 metros. Eu quero dizer, e o Senhor falou ao meu coração o seguinte, olha, muitos de nós que estamos aqui não estamos às vezes enxergando aquilo que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo assim como Ele faz com o bambu chinês. Deus está trabalhando no íntimo. Deus está trabalhando no profundo. Deus está trabalhando onde a sua força não pode alcançar. E talvez você não esteja vendo o resultado, mas o trabalhar de Deus permanece. O trabalhar de Deus permanece dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então não cessa de orar, não cessa de buscar, não cessa de agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Não cessa, porque o Senhor está trabalhando e está fazendo algo profundo. E eu quero declarar sobre a sua vida que assim
como no bambu chinês, que depois de 5 anos ele cresceu ali para baixo, ele começa a crescer para cima, depois do preço que você pagou, do jejum, da oração, da sua busca, da sua fé e da sua não desistência, porque nós diante do Senhor somos indesistíveis. Você vai ver tudo aquilo que você tem clamado florescer, crescer, 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 e se aparecer diante do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Você vai ver crescer, você vai ver seu marido transformado, a sua esposa transformada, o seu filho crente pegando fogo. Você vai ver tudo aquilo que o Senhor prometeu, você vai ver, e eu creio nisso. Aleluia. E é isso, esse é o futuro da sua família, um futuro de bênção diante do Senhor. Isso não é sorte, isso é escolha diária. Então, só finalizando, reconheça a presença de Deus como a base do sucesso de sua família. Seja grato, mas não se conforme. Busque mais em Deus. Troque atitudes negativas por novas posturas positivas. Estabeleça prioridades. Sua família, ela está como você deseja? Nós podemos melhorar? Podemos melhorar. E eu quero pedir, eu sei que tem pouquinho tempo e vai ter recado, mas coloca aí Rompendo em Fé. Vamos orar e eles vão colocar esse louvor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, Pai. Senhor, nós adoramos o Teu nome e sabemos, Pai, que essa palavra ela foi liberada por Ti. Porque o maior interessado, Pai, em dar um futuro de sucesso para essas famílias, Pai, firmadas em Ti, ó Pai, é o Senhor. Ó Deus, nessa noite, Pai, eu oro por cada uma dessas famílias. Eu peço, Senhor, move as águas, Pai. Move as águas, Deus. Ora, bacanta, labaxere, canta, labás. Oh, aleluia. Nós vamos colocar um louvor. Nós vamos colocar agora um louvor. E você que quer ver Deus movendo as águas na sua casa, tirando as coisas de lugar, somada a sua atitude, você vai sair do seu lugar, porque Deus ele tem uma transformação para fazer na sua casa. Você vai sair do seu lugar como um ato profético, declarando: agora é tempo de mudança, arabacanta labás. É tempo novo, é tempo de crescer, é tempo de viver o novo do Senhor. Aleluia! É tempo de viver o tempo novo do Senhor. Aleluia! Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que Entenda. Tá. tu me dás a chance de crescer. Glória a Deus. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. 2 minutos. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me leva para perto de ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Glória a Deus. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos, Deus, essas mulheres, nós apresentamos essas vidas que vieram aqui à frente, Senhor. Ó Deus, elas vieram aqui como um ato profético e nós sabemos que é diante do Senhor, não é diante de homens que eles vieram, Senhor. Que o Senhor nessa noite, Deus, derrame sobre elas o destravar que elas precisam para avançar.
Nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, o avançar do Senhor sobre a vida delas. Tempo de novidade dentro do lar delas. Tempo de novidade, tempo de vida, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, liberados sobre elas, Pai, essa bênção que elas vieram buscar. Em nome de Jesus. Amém e amém.